Olá a todos, é com grande prazer que eu venho aqui apresentar o meu resumo a vocês, que ele é intitulado PM2,5, BC, levoglucosano e WCOC coletado na estação seca na atmosfera de Manaus. Bom, existe uma afinidade de poluentes atmosféricos. Dentre eles, tem-se o material particulado, que é uma mistura de partículas sólidas e líquidas até 100 micrômetros. Dentre esse material particulado, eu destaco o PM2,5, que são aquelas partículas com diâmetro menor que 2,5 micrômetros, devido à sua influência nos processos atmosféricos. Ele é composto pelos mais diferentes compostos, mas pelo menos 50% dele é composto de carbono orgânico. Dentre esse carbono orgânico, eu destaco o carbono orgânico solúvel em água, que é chamado de WCOC, responsável por 40 a 80% da sua fração em massa. É uma classe importante devido à sua habilidade de influenciar na densidade dos núcleos de condensação de nuvens, ou seja, na formação das nuvens e no balanço radioativo da atmosfera. Outra parte que compõe o PM2,5 são os metais, que são bons indicadores de poluição ambiental, e eles são oriundos das mais diversas fontes antropogênicas. Outra parte que compõe o PM2,5 é o black carbon, que é um tipo único de material carbonoso formado primeiramente em chamas, então ele é um ótimo indicador de atividades antropogênicas relacionadas à queima, como a queima de combustíveis fósseis. Outro bom indicador presente no PM2,5 é o levoglucosano, que ele é emitido primariamente pela pirólise da celulose, sendo, portanto, um ótimo marcador da queima de biomassa. Então, com isso, nós podemos entender que é importante conhecer a composição do PM2,5 para conhecimento dos processos atmosféricos atuantes e como eles podem influenciar o clima local, o meio ambiente, ao qual estas partículas serão depositadas. Bom, a coleta do PM2,5 foi feita em 2017, dentro da estação seca, na área urbana de Manaus, aproximadamente no centro geográfico, onde o coletor foi um coletor ativo que estava acima de 2 containers, aproximadamente 6 metros de altura do solo, em um filtro de quartzo. A massa de PM2,5 foi obtida através de uma estação automática meteorológica instalada no local. Com o filtro foram retirados discos de 47 milímetros e cada disco foi utilizado para uma análise química, onde para o WCOC extraiu-se com água deionizada e aí feita análise de toque. Para análise de metais foi feita com extração ácida com uso de micro-ondas. Concentração de BC foi feita análise direta e para o levoglucosano ele foi extraído com metanol e injetado em cromatógrafo gasoso. Nós temos aqui os resultados encontrados até neste trabalho, não é? A massa de PM2,5 foi 14,72. É possível notar que ela foi abaixo do limite da Organização Mundial da Saúde, que é de 25. Entretanto, em apenas um dia, este valor foi superior ao limite da OMS. Em termos de comparação, o valor encontrado aqui na cidade de Manaus em 2017 foi abaixo do valor reportado para Manacapuru em 2019. Se nós formos comparar as duas cidades, é possível notar que a cidade de Manaus é muito maior do que a cidade de Manacapuru, então possivelmente a pluma oriunda da cidade de Manaus vem afetando a atmosfera de Manacapuru, fazendo com que houvesse essa diferença de valores em termos de concentração. Para o WCOC, a concentração da cidade de Manaus foi equivalente à encontrada e até relativamente superior àquela encontrada para Pequim, a capital da China. Se nós formos comparar também as duas cidades, é possível observar que Manaus é muito menor em termos de população, em termos de frota veicular e atividade industrial que a cidade de Pequim, na China. Entretanto, os valores de WCOC foram similares, o que nos traz a importância de conhecer a atmosfera da cidade, que vem sendo bastante similar a grandes cidades muito mais populosas com maior número de poluição. Em termos de BC, a concentração em 2017 neste trabalho foi relativamente superior a determinada em 2014 também para a cidade de Manaus, que pode ser explicado pelo aumento da frota veicular. Em termos de levoglucosano, o valor determinado em 2017 também foi superior para a cidade de Manaus, determinada em 2018, indicando o aumento da queima de biomassa aqui nos arredores da cidade. Em termos de metal, é muito mais simples nós olharmos para eles em termos de fator de enriquecimento. O fator de enriquecimento é um cálculo estatístico que nos permite inferir qual a fonte do material particulado. Se esse valor de Fe for maior do que 1, indica que o solo é o maior contribuinte para este metal. Se for entre 1 e 5, indica um mix de fontes, onde o solo é a origem desse metal, mas também tem fontes antropogênicas
emitindo este metal. E se este valor for muito superior do que 1, então do que 5, perdão, existem ali fontes antropogênicas atuantes. Alumínio e magnésio foram os únicos metais onde o solo foi a fonte única. Para potássio e manganês, é possível ver um mix de fonte, sendo solo e fontes antropogênicas. Potássio geralmente é relacionado à queima de biomassa. Entretanto, neste trabalho, potássio e levoglucosano não tiveram nenhum relacionamento estatístico. Então, aqui na cidade de Manaus, o potássio é proveniente de fontes que não são relacionadas à queima de biomassa, como atividade industrial, também a frota veicular e até mesmo atividade foliar ou atividades relacionadas a plantas. O manganês ele é o aditivo da gasolina, então ele é diretamente ligado a atividades relacionadas aos veículos. É possível ver que o potássio foi pelo menos 39 vezes acima do limite da marcação de 5, né, aqui relacionado para o FE. O que isso demonstra que é uma fonte muito importante, forte, de cobre ali na região de estudo, né, onde foi feita a coleta. O cobre é originado de atividades industriais e atividades relacionadas ao tráfego veicular, como abração de pneus, abração de freio e também da queima propriamente dita de combustível e do diesel. Bom, o PM2,5 ele teve correlações moderadas a forte com o potássio, com o cobre, com o manganês e com o BC. Todas essas fontes são originados, né, todos esses compostos são originados de fontes relacionadas à atividade industrial e atividade veicular. Então, esses valores de correlação de Pearson indicam a influência das fontes de queima veicular e industrial para a origem do PM2,5 coletado em 2017. Em termos de massa, é possível ver que mais da metade do PM2,5 é composto de carbono orgânico solúvel em água, que corrobora a literatura. O segundo componente majoritário foi Black Carbon, indicando a importância da frota veicular para a massa de PM2,5 aqui na cidade de Manaus. Em termos de levoglucosano, ele foi responsável por 2,6% da massa, e os metais totais, o somatório de todos os metais estudados, foi de 6%. Esses 12% são relacionados a outros compostos que não foram alvos desse trabalho. Foi feita também uma correlação linear múltipla, regressão linear múltipla, para se ver qual a influência do BC e do levoglucosano para os compostos de carbono orgânico solúvel em água. É possível ver aqui, pelo valor de R, que foi encontrada uma regressão linear bastante forte, de 0,8. Então, tanto as fontes de BC, que é queima de combustíveis fósseis, quanto a fonte de levoglucosano, que é queima de biomassa, influenciou para a composição, para a massa de WSOC aqui no PM2,5. É possível ver que o WSOC possui maior dependência do levoglucosano, indicado por essa mancha vermelha aqui. Ou seja, em baixos valores de BC e mais baixos valores ainda de levoglucosano, existe uma alta concentração de WSOC. Novamente, baixos valores de BC, e se nós formos subindo os valores de levoglucosano, quanto maiores os valores de levoglucosano, maior concentração de WSOC. E a área vermelha do canto superior direito indica que o aumento da emissão de BC e de levoglucosano irá levar ao aumento na concentração de WSOC no aerossol, mudando possivelmente a sua composição. Então, foi possível ver neste estudo a grande contribuição relativa do WSOC para o PM2,5 aqui em Manaus. Foi obtida uma equação de dependência entre WSOC, BC e levoglucosano, que são indicadores de queima veicular para o BC e queima de biomassa para o levoglucosano. E foi possível ver que a queima de biomassa indicada pelo levoglucosano teve maior impacto para a composição das partículas. E, por fim, esse estudo contribui para o conhecimento do aerossol orgânico em meio urbano na Amazônia e a química orgânica atmosférica da região. E como este aerossol urbano pode mudar o ambiente para o qual está sendo transportado pelas massas de ar. Bom, eu agradeço às universidades, institutos de pesquisa e grupos de pesquisa. E, por fim, eu deixo aqui uma reflexão sobre qual cidade nós queremos ver. Aquela impactada pela queima de biomassa, como foi visto em 2015, o primeiro evento de grande concentração de fumaças na cidade, ou um ambiente limpo, com uma atmosfera limpa, simples de respirar, fácil de respirar e gostosa de respirar. Agradeço a atenção e muito obrigada.